Que a paz do Senhor esteja com todos. A Bíblia que estamos apresentando aqui agora para vocês é um repositório incalculável de informações e bênçãos para as nossas próprias vidas e para toda a humanidade. É a mensagem imortal de Deus, consubstanciada em letras, versos, pensamentos e parábolas, para a nossa própria felicidade e bem-estar presentes e futuros. Mas se nós quiséssemos aquilatar mesmo a importância da Bíblia, basta comparar esta magnífica obra com qualquer outra coisa de fonte humana. Por exemplo, temos compêndios de química, biologia, astronomia e por aí vai. Qualquer uma obra científica, por mais brilhante que sejam os autores dela, em 50 anos, se não menos, fica totalmente defasada as informações desses tipos de obras. Elas passam e são necessárias uma revisão completa, senão tem que rasgar e jogar fora muitas vezes. Porém, a Bíblia, com 21 séculos, permanece mais viva, mais atual do que nunca. É a prova cabal, sem qualquer outro tipo de reflexão, da importância dessa obra na sociedade e na nossa humanidade. E é disso que nós gostaríamos de meditar agora. Segundo uma mensagem escrita no livro A Caminho da Luz, do Espírito de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, a Bíblia, ela é também um repositório de informações secretas, ocultas, esotéricas. Num vídeo anterior sobre esse tema, foi comentado que os apóstolos e os profetas tomaram cuidado de fazer uma mensagem oculta, secreta, dentro da mensagem da Bíblia. A pergunta que fica para começarmos a nossa conversa de hoje é: por que fizeram isso? Por que essa mensagem oculta e secreta? Ou esotérica, como diz os teósofos? Uma das respostas, nós vamos dar duas aqui. A primeira é que, como a missão de uma mensagem espiritual é perpetuar-se no tempo, resistir às tentações, aos erros e até às maldades dos homens, é feito de forma secreta para que homens maus, indiferentes, inferiores não pudessem agredir, porque não tem aonde atacar a obra, eles não vão enxergar o perigo. E se tentarem mexer, vão mexer de forma errada e não vão acertar onde interessa. Um exemplo que eu gostaria de dar, tem vários na Bíblia, mas um que é muito interessante, que inclusive existe um comentário de um engenheiro e também teósofo, e além de tudo doutor ou doutorando em teologia, Ricardo Lindemann, que foi já presidente da Sociedade Teosófica do Brasil, e nós vamos deixar o link aí para vocês darem uma olhada no que a gente vai comentar agora. Ele fez um estudo sobre a questão da reencarnação, que para nós espiritualistas é tão óbvio e evidente, e a gente olha na Bíblia de cabo a rabo e não vê nada, ou vê muito pouco, é muito estranho. Então ele fez um trabalho, e nesse trabalho, que nós vamos comentar rapidamente, ele conta que no ano 548, aproximadamente, da nossa atual era, havia uma rainha casada com o imperador Justiniano. A rainha se chamava Teodora, ela era muito má, promíscua, e até aquele período havia na Bíblia informações claríssimas sobre a lei de causa e efeito e da reencarnação. Tanto que os cristãos e as pessoas em geral apontavam para Teodora e diziam: você um dia vai encarnar na nossa situação e vai pagar por tudo que você está fazendo.
Pois bem, olha só o que ela pediu. Ela pediu para um imperador que adorava ela, o imperador Justiniano, que ele fizesse um concílio para retirar da Bíblia qualquer menção sobre a reencarnação. Olha só, qualquer menção. De maneira que, segundo a Teodora, ela estaria livre das leis da reencarnação quando morresse ou quando fosse para a sua ida. E foi o que aconteceu. Realmente ela desencarnou. Justiniano, na sua ignorância, no caso do casal, convocou o concílio, seria o segundo concílio de Constantinopla. E não está isso mencionado diretamente no concílio. Aí é que eu falo para a gente ir conversar e ver esse vídeo que eu comentei e já apresentamos o link. Ele convocou o concílio para tirar as leis de causa e efeito da reencarnação da Bíblia. E ele fez isso de forma tão cruel que o Papa da época, que era o Papa Silvério, não concordou, foi exilado e morreu de necessidades alimentares. O próprio Ricardo Lindemann, o nosso pesquisador desse assunto, diz que não sabe se ele sofreu jejum ou se foi jejuado, né? Mas o fato é que ele morreu. O Papa seguinte, que viu que ia tomar o mesmo destino, acabou chancelando, e a partir daquele momento, no ano 553 da era cristã, a Bíblia perdeu as informações importantes sobre a lei de causa e efeito da reencarnação. Mas lembra que existe sempre uma proteção secreta na Bíblia, justamente para evitar esses tipos de adulteração, feita pelo Senhor e instrumentada pelos apóstolos e profetas. Pois bem, eles mexeram, mas não conseguiram tirar dados da reencarnação. Só que é necessário que a pessoa tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, como diz o próprio Senhor. Notem que em Mateus, capítulo 17, versículo 2, tem um retrato completo da reencarnação, claríssima, só que é preciso maturidade espiritual para a gente chegar e dar uma olhada. Que é a aparição de Jesus no Monte Tabor, que rapidamente Jesus se transfigura no monte, está Pedro e João observando, mas Jesus se transfigura no monte, e aí de um lado surge a alma, o espírito luminoso de Moisés, e do outro lado o espírito de Elias. Tanto que, quando os dois apóstolos veem aquela imagem dos três, ele fala para Jesus: Jesus, vamos ter que fazer um tabernáculo para abrigar os dois que estão chegando. Mas logo eles desaparecem e só fica Jesus na cena. E os dois, um dos apóstolos pergunta para Jesus: veja, não era para Elias voltar antes que o Senhor Messias aparecesse? E Jesus fala, na verdade ele já veio, só que o povo não o reconheceu. E está lá bem escrito assim, claríssimo. Aí se entendeu então que estava se tratando de João Batista. Gente, reencarnação pura, dita na nossa frente. Elias desencarnou 600 anos antes da presença do Cristo na Terra. Moisés, pior, 1500 anos antes. A partir daí já está claro, existe espírito. E é dito que Elias voltou como João Batista na cara da gente. E está lá na Bíblia. Então Elias era João Batista, pronto. Isso prova a existência da reencarnação por si mesmo na Bíblia. E aí foi dado ordem para tirar, mas eles não conseguiram, porque as informações ficam ocultas para aquelas pessoas que não têm nível. Então, quando o nível chega, como nós estamos já 21 séculos, melhor dizendo, do advento do Cristo, já estamos suficiente maduros para entendermos essa parte. E com isso nós terminamos a nossa reflexão. Gostaríamos que vocês, dentro do que acharem interessante, dessem os seus comentários para que enriquecer esse trabalho e nós juntos aprender mais sobre a mensagem do Senhor na Terra. Que a paz do Senhor
esteja com todos. Muito obrigado.